Muito boa noite. Com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, já primeiro domingo de agosto, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo sempre, no aprendizado e, em consequência, na vivência do que aqui viemos buscar. Esse é o objetivo, a gente ouvir, aprender, assimilar e levar isso lá para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Aí sim o Espiritismo vai fazer a diferença na nossa vida. Enquanto a gente estiver só na teoria, no aprendizado, sem vivência, não está adiantando muito para a gente ainda não. Então vamos botar isso em prática, né? Vamos ao nosso momento de interiorização, de harmonização, buscando através do recolhimento o ambiente para fazermos a nossa prece. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Doutrina essa, bem pouco tempo aqui no planeta, mas com uma profundidade imensa, porque ela dilata os nossos horizontes com relação às leis de Deus. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos nessa noite, que a nossa irmã também, que fará uso da palavra, ser envolvida por esses amigos espirituais, que por certo aqui se encontram, e que nós possamos assimilar bastante. Graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos. Vamos, estar juntos aí, muita alegria, para a gente poder, mais uma noite, parar um pouquinho, da nossa vida e refletir sobre o que é mais importante, para nós aqui que estamos estudando o Espiritismo, para a gente ter essa luz, para a gente ter realmente esse guia, porque como eu estava falando agora há pouco com a Ângela, nós estamos passando por um momento, a humanidade está passando por um momento muito turbulento, de muitas coisas acontecendo, e eu fiquei pensando, o que falar? Qual o tema, porque a doutrina espírita nos traz tantos assuntos e nos dá tanto material para a gente refletir, para a gente estudar, e às vezes quando a gente vem fazer palestra aqui, a gente fica meio assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? E aí eu fiquei pensando, e a inspiração, claro, sempre vem, graças a Deus, e eu falei, vou falar sobre a realidade onde nós estamos, vamos falar do mundo, das coisas que estão acontecendo no mundo. Não tem como a gente pegar, lembrando nosso irmão, vamos pegar ele aqui, para a gente não esquecer, para a gente se situar bem dentro dessa realidade aqui onde a gente vive, Lembrando nosso querido José Manuel aí, que sempre trazia esse globinho aqui para a gente se situar realmente, ver a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por momentos de turbulência, a gente vê uma epidemia de um vírus aí, tomando conta de 3 países aí da África, o vírus Ebola aí se proliferando lá, já numa população extremamente carente, já necessitada. A gente está vendo aí desastres aéreos o tempo todo, por panes, falhas mecânicas, por atentados, o tempo todo aí avião caindo. Muitas pessoas doentes, muitos de nós doentes, com parentes, com pessoas próximas, adoentadas, passando por inúmeras dificuldades. E aí a gente fica observando, essa realidade, que não é uma realidade, a gente não está falando de uma realidade de um planeta vizinho, não. Nós estamos falando da nossa realidade, porque nós somos espíritos encarnados nesse planeta, E às vezes a gente acha assim, não tem nada a ver, estamos aí hoje, dia 3 de agosto de 2014, está se falando aí dos 100 anos da Primeira Guerra Mundial, estamos com uma guerra aí em tempo real acontecendo, estamos vendo aí esse ódio ali que já existe há muitos anos, há muito tempo que vem aquele ódio ali entre israelenses e palestinos, está lá acontecendo, E às vezes a gente se pergunta assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque muitas pessoas se perguntam isso ou são absolutamente indiferentes a essa realidade. Não, está acontecendo lá, esse é um problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Ou a doença está acontecendo lá no meu vizinho, mas não está acontecendo aqui. Então,
A gente vê nessa diversidade de planeta que a gente vive, que é o planeta Terra, essa escola primária, espíritos que são indiferentes a esse processo, espíritos que são sensíveis, né? Pessoas que são mais sensíveis ainda a isso, porque tem hora que a gente olha aquilo tudo e a gente sente na pele, ou a gente quando olha o do outro não dói tanto, mas nós agora há pouco tempo, né? Há 3 anos aí nós sofremos na pele o que é a consequência de um flagelo destruidor. A gente sentiu isso aqui, né? Como é realmente, porque quando acontece distante ou quando não atinge a gente nem alguém que a gente conheça, a gente ainda mantém uma certa distância, mas quando é com a gente, aí a coisa muda de figura, né? Então a gente está diante desse panorama do mundo que nós vivemos, e nós sabemos que a Terra, na escala aí dos mundos, é um planeta primitivo, é uma escola primitiva. E claro que nós, que somos espíritos em evolução, também somos primitivos, então estamos no mundo próprio às nossas necessidades, próprio ao nosso aprendizado. Então eu falei, não, eu acho que a gente falar e se situar na nossa situação, eu acho que é um tema muito bom, né? E nós vamos ver aqui na Gênese, vamos estudar aqui um capítulo da Gênese, e por que é que o Espiritismo pode nos ajudar? Como que o Espiritismo, como o conhecimento do Espiritismo, como disse a Ângela, como a prática, como o estudo do Espiritismo pode nos ajudar, nos dar esperança, nos auxiliar, porque a gente acha que às vezes a gente não tem nada a ver com isso, né? Só que nós esquecemos que nós, espíritos que estamos aqui, cada um de nós tem pensamentos, tem sentimentos, e isso vai gerar, né, na nossa psicosfera, ou seja, em torno de nós, uma energia. E com esses pensamentos e esses sentimentos, nós atingimos os nossos semelhantes, da mesma maneira que eles também. Cada um de nós pensa, cada um de nós sente, e é claro, nós estamos aí nessa troca, né? Emitindo e recebendo essas vibrações, esses pensamentos. Então tem a ver com a gente, sim. Porque muitas vezes a gente se sente com uma sensação de angústia. Qual de nós, né? Quem de nós ainda não sentiu isso? Às vezes sem uma razão de ser. Mas tem um dia que acorda irritado, aflito, angustiado, sem saber por que está se sentindo assim. A gente acha que isso não tem nada a ver. A gente acha que aquele ódio lá, que é ali alimentado entre aqueles dois povos lá, a gente não sofre nada disso. E é claro que a gente sofre sim. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos encarnados no planeta, todos nós aí envolvidos por um fluido chamado fluido cósmico universal. E esse fluido, ele é o veículo do pensamento. Então o que nós emitimos atinge sim, ajuda essa atmosfera que nós temos no planeta, como os pensamentos das outras pessoas também. Então nós estamos em constante imerso em constantes vibrações, em constantes pensamentos que são bons, que são ruins, que são conflitantes. Então, a gente recebe sim essas influências. Sendo sensíveis ou sendo indiferentes, nós não temos como escapar a isso. E lembrando também de um detalhe que a gente está aqui falando do planeta, né, do material. Nós aqui hoje, encarnados, estamos aí em torno, acho que já deve ter até passado de 7 bilhões. Mas nós nos esquecemos, né, e de vez em quando é bom a gente lembrar isso, que em torno aqui da nossa Terra tem uma população espiritual também. Não somos só nós, os 7 bilhões aqui encarnados. Nós temos também uma população espiritual que também está aqui nessa escola, que também está aqui nos influenciando. Então a gente vai vendo que a coisa não é tão simples assim. E que influencia sim. Nós, com as nossas dificuldades, com os nossos ódios, com as nossas mágoas, nós também influenciamos essa população desencarnada. E eles também, ainda ligados à Terra, também nos influenciam. Então é claro que isso aí, né, a gente está imerso nesse universo todo aí. Por isso que às vezes a gente tem sensações, como a gente pode conseguir, porque a gente sempre fala aqui que a gente tem que prezar pelo autoconhecimento, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se dedicar à nossa reforma íntima, mas muitas vezes a gente se sente assim, como se estivesse paralisado, sem forças para reagir.
e não consegue levar isso à frente. Estamos sempre com um pensamento pessimista. Então, como o Espiritismo pode nos ajudar, né, a gente se manter equilibrado, a gente se manter harmonizado diante disso tudo? Né? Como que o Espiritismo ajuda a gente a ver as coisas com outros olhos? Né? Isso que a gente precisa. E hoje em dia a gente vive, né, num mundo muito globalizado, né? As informações são em tempo real. Se a gente vê alguns anos como era, né, como era a comunicação, como era demorada, hoje não. Está acontecendo conflito lá naquela hora, no momento real, a gente está vendo tudo que está acontecendo, aquelas pessoas sendo mortas, aquele ódio ali sendo alimentado. E não vamos nos iludir que aquelas pessoas que estão lá desencarnando, não na sua totalidade, mas muitos espíritos que desencarnam continuam com aquele ódio, continuam insuflando os encarnados, e parece que isso não vai ter fim, né? Mas nós sabemos que num planeta como o nosso, inferior, numa escola primária, tudo isso tem a sua razão de ser. Porque como que a gente vai conciliar esse caos que a gente pode ver, né? Nossa, é tudo um caos, tá tudo, não tem nada, tá tudo errado. Como conciliar isso com a ideia de Deus, que o Espiritismo já nos traz? Né? Uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como conciliar isso, né, com os atributos de Deus que os Espíritos já vieram nos trazer, da sua infinita bondade, da sua infinita justiça, da sua infinita misericórdia? Como que a gente concilia isso? Né? Então é isso que nós vamos estudar. Então a gente vê que a gente tem muita responsabilidade nisso também, né? Porque às vezes a gente quer um mundo de paz, a gente quer harmonia dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, mas nós temos que também observar e medir o quanto nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que vão gerar aí atitudes, nós estamos contribuindo também para essa atmosfera. Se nós estamos ajudando aí, engrossando a fileira do bem, da harmonia, ou se a gente está sendo instrumento ainda do mal, da discórdia, porque a gente aumenta isso aí, né? Então, a gente tem a ver sim. Tudo está relacionado com tudo, né? Na natureza está tudo encadeado. Então, o que a gente pensa está em torno de nós, influencia o outro, e o que as pessoas, os espíritos encarnados ou desencarnados também pensam, influenciam também na nossa vida. Então, a gente tem sim, né, muita responsabilidade nisso aí. E aí a gente vem aqui para Gênesis, é um capítulo muito bom. E eu ainda lembro da Magui, né, Maguizinha? Que a Magui fala, quando a coisa está ficando muito feia, a gente está entrando nessas vibrações aí do planeta. Eu lembro desse capítulo da Gênesis, né, que é o último capítulo, é o capítulo 18, que é os sinais dos tempos, né? A geração nova. E é um capítulo aí um pouquinho extenso, e aqui, né, por causa do nosso tempo, a gente não vai ter como ler tudo, mas fica aí, como diz Sueli, o dever de casa, né, Sueli? Que a gente sempre tem que passar um deverzinho de casa. Então, quem tem a Gênesis, quem não tem pode adquirir, já pode chegar em casa e ler esse capítulo aqui na íntegra, porque é um capítulo muito bom. E aqui eu escolhi alguns trechinhos aqui para a gente poder refletir e que vai fazer com que a gente se situe aí, né, nesse mundo aí que a gente está vivendo. Ó, sinais dos tempos. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, desde o início, afastar toda a ideia de capricho, inconciliável com a sabedoria divina. E, em segundo lugar, se nossa época é marcada para a realização de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Então, os espíritos já começam aí, né, dando uma orientação para a gente. Né? Tá tudo certo. Não tem nada acontecendo aqui que Deus não saiba. Nada. Tá tudo num planejamento. É porque nós aqui, então, encarnados, a gente perde a noção do todo, né? A gente perde a noção do conjunto. Mas como nós vamos ver aqui, nós estamos submetidos a uma lei divina, que é a lei do progresso. Então, tudo está progredindo, embora às vezes a gente não tenha, né, essa sabedoria ou tenha esse amadurecimento para ver, mas as coisas estão acontecendo dentro de um contexto. Isto posto, diremos que nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso.
progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. Então a gente vê, o globo está passando ainda. Não daquela maneira, antes desse globo aqui ser formado, ele passou por revoluções, está aqui na Gênese mesmo, pelas transformações do globo, aqueceu, resfriou, surgiu a água. As condições físicas foram acontecendo para que nós pudéssemos estar hoje aqui habitando esse planeta. Nós ainda passamos por certas modificações, né? Por certas transformações, são aí os flagelos destruidores que mudam aí, né, a paisagem aí de quando em quando, são os terremotos, as chuvas, os maremotos, e a gente tem muito exemplo aí. E também moralmente. Por que moralmente? Porque nós que estamos aqui temos essa tarefa. Cada um de nós, dentro do seu círculo de ação, dentro ali da sua missão, que cada um tem uma missão, né, cada uma tem uma tarefa a cumprir aqui nessa escola, nós também estamos contribuindo. Mas isso é um progresso mais lento, porque é um progresso que é individual, né? Não é o todo. A gente progride individualmente e cada um nesse progresso, nesse melhoramento, vai também melhorando aqui a situação do planeta Terra, né? Vamos lá, ó. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. É porque a gente nota isso. Né? Nesses últimos anos aí, a gente avançou muito intelectualmente, a gente conseguiu aí tecnologia, como eu disse, o negócio está acontecendo aqui, a gente está em tempo real vendo, né? A gente é bombardeado, se é que a gente pode usar esse termo, mas bombardeado por informações o tempo todo. E aí gera aquela angústia, porque você está sempre ali, né, conectado, a gente vê isso, a gente falava dos adolescentes, né, que os adolescentes adoravam ficar, mas hoje não são só os adolescentes, não. Os adultos também, o tempo todo ali com o celular na mão, dá um apitinho que vem um aviso, a pessoa já está lá lendo, não faz mais nada, as pessoas já não conseguem mais conversar, porque é o tempo todo ligado em tecnologia, tem gente que está ficando viciado nisso, porque não consegue mais desligar. Deus me livre! Eu desligar o celular, vai tomar banho, leva o celular, vai fazer não sei o que, leva o celular. É o tempo todo. E é tudo rápido, é tudo acontecendo. Então, a gente é realmente bombardeado por muitas informações, só que às vezes a gente não tem um tempo ou não tem uma maturidade para digerir tudo isso. Então, a gente é cometido aí por essa síndrome aí do pensamento acelerado. A gente, quando vê, está aflito, angustiado, porque tem que estar o tempo todo sabendo de tudo, informado o tempo todo. Então, a gente nota isso aí de maneira muito evidente, né? Mas isso aí só a gente sabe que não basta, né? Porque a gente tem toda a tecnologia, tem tudo isso, mas falta ainda para nós o progresso moral, que é como disse aqui, né? Falta ainda fazer com que reine entre nós o amor, a caridade, uns com os outros. Isso a gente sabe que a tecnologia pode até ajudar, né? Mas só ela não faz o trabalho. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam. É a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho, né? Coisa que a gente conhece muito bem, né? Todos nós, claro, cada um com a sua individualidade, uns sofrendo mais de certas coisas que outros, mas no geral nós somos ainda extremamente egoístas, extremamente orgulhosos, pensamos ali muitas vezes no nosso bem-estar, se a gente está bom e a nossa família está bem, às vezes a gente é indiferente. E Deus, né, na sua infinita sabedoria, mostra pra gente sempre que nós todos somos iguais, né, diante da dor. Na última oportunidade que eu tive aqui eu falei, uma dor de dente, uma dor de cálculo renal, qualquer dor,
qualquer dor moral, ela não é diferente, todos nós vamos sentir. Independente da nossa condição social, independente da nossa cor, independente da nossa crença, todos nós vamos sofrer. E essa igualdade perante a dor é importante, porque a gente vê que a gente não é mais importante que o outro, que o que dói realmente no outro também dói igualzinho na gente. Não há diferença nisso. Então a dor, ela é o que nos impulsiona muitas vezes, né? Porque enquanto está tudo bem, enquanto a gente está passando, né, por nenhuma dificuldade, ou não tem uma dor, não tem uma aflição, não tem nada ali que vai fazer a gente dar aquela balançada, a gente vai levando às vezes a vida, vai se envolvendo aqui com a matéria, com as coisas da matéria, mas de repente quando a gente toma aquela balançada assim, é que a gente para pensar, fala, opa, peraí, vem procurar uma ajuda, e aí que a gente vê, né, que a gente precisa muito trabalhar nessa reforma, é um investimento. Na última palestra que eu fiz aqui, eu ainda falei, né, da ousadia, que a gente precisa aprender na vida a ser ousado. Ousado nesse sentido de querer aprender, ousado para a gente realmente se conhecer, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil. A gente até admite que tem certas paixões, certas deficiências, mas até a gente mudar é um trabalho de todo dia, é um trabalho de vigilância, é um trabalho constante, né? É um trabalho nosso e muitas vezes a gente quer sempre dar um jeitinho de responsabilizar a outra pessoa por aquilo que a gente está sentindo e não é. A questão é nossa. Nós é que temos que nos dedicar, ser ousado nesse sentido, de ir realmente ao encontro dessa reforma íntima, ao encontro do conhecimento de si mesmo, porque é só assim que a gente vai melhorar. É só assim que a gente vai ter, e para isso tem que ter muita humildade, detectar o que precisa de ser reformado. Não é no outro, porque no outro a gente sabe direitinho. A gente é capaz de fazer uma lista do que o outro tem que mudar. E fulano tinha que mudar isso. Mas e a gente? O outro vai ser responsável pela reforma dele, nós vamos ser pela nossa. Então cabe a cada um de nós observar, combater, né, esse homem velho, esse orgulho, esse egoísmo que causam tantos males aí como a gente vê na humanidade, né? Porém, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. Pois é da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então, isso aqui, aí aqui a gente já vai ver, não tem nada errado. Está tudo de acordo com esse contexto aqui, dos conflitos, das dificuldades, das ideias contrárias muitas vezes. Então, está tudo aqui, está tudo nesse contexto. Aí a gente vai vendo aqui que não está nada fora de contexto, né? Está tudo no lugar. Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é, para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que com elas arrastam as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Nós acabamos de falar, né, que nós estamos aí completando 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Né? E a gente fala, pô, guerra, né? Tanta atrocidade, tanta coisa ruim. Será que as coisas precisariam ser resolvidas com guerra? Se nós já tivéssemos em outro estado evolutivo, não. Mas ainda, se assim podemos dizer, é um mal necessário. Né? É consequência do egoísmo, é consequência do orgulho, é consequência de se querer aí, ter superioridade em relação ao outro povo. Estamos aí passando por isso. Então, essas guerras, a gente vê, gente, né, esse ódio ali, aquela questão ali da faixa de Gaza, de tudo aquilo ali. Eu já passei, tem um tempinho,
coisa de vestibular e a gente estudava isso. Nossa, já tem um tempinho, mas hoje continua a mesma coisa, aquele mesmo ódio. Tem horas que tem uma calmaria, né? Parece que dá ali uma paz, uma coisa, mas de vez em quando parece que é fomentado ali para ser o instrumento. Né? Começou isso aí de novo com o quê? Com a morte ali, com o sequestro de jovens de um lado, um acusando o outro. Começou tudo de novo, morrendo e morte, um monte de criança, um monte de civil. Aí a gente faz uma pergunta, mas será que não tem jeito? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não pode intervir? Porque a gente às vezes pensa assim, mas está tudo como a gente está lendo aqui num contexto. Então ainda são necessárias essas disputas, ainda nós estamos longe do que nós vimos aqui, de implementar a fraternidade, a caridade, né? Isso ainda vamos chegar lá, mas hoje ainda não. Então essas disputas, essas guerras, tudo isso que a gente vê tem a sua razão de si. Nada sem coordenação, claro que está tudo dentro desse contexto aqui, né? Nós estamos aqui, gente, a Terra é um pontinho, uma poeirinha. E aí quando a gente vê que é uma escola primária, que outros mundos têm semelhantes à Terra, que são apropriados aí aos espíritos que, como nós estão evoluindo, aí a gente vai compreendendo um pouco mais. Realmente, então a coisa não está perdida, a coisa está aí sendo submetida à lei do progresso, né? Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que nem por isso deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre contragolpe de todas essas comoções que agitam o mundo dos desencarnados. Digo mesmo que ele aí toma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos e a humanidade não deixam de ser um todo, que eles dela saem e nela devem reentrar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Tende, pois, certeza de que, quando uma revolução social se realiza sobre a Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões, boas e más, ali são excitadas, como entre vós. Uma invencível agitação reina entre os espíritos que ainda fazem parte de vosso mundo e que aguardam um momento de ali reentrar. Então, olha, agita, né? Tudo isso que acontece aqui está influenciando esses desencarnados que estão aqui em volta da Terra. Olha como a gente influencia e também é influenciado, né? A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes e mesmo na maior parte dos casos, pois que tudo se relaciona na natureza. As perturbações dos elementos físicos. Dá-se então, por algum tempo, uma verdadeira confusão geral, que passa como um furacão, depois do qual o céu volta a ser sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre nova etapa do progresso. Então aqui entra a questão da guerra, né? Você vê que depois dessas guerras, da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos muitos avanços, né, no campo da medicina. Foi através ali daqueles soldados feridos que os pesquisadores ali se envolveram naquilo ali. E aí foi descoberta a penicilina, né, que foi uma revolução. Então, claro que não era para ser assim. Mas disso tudo, sempre e muitas vezes tem um resultado bom. Nós vimos aí, né, em 1945, já aí no final da Segunda Guerra Mundial, né, aquela bomba lá sobre Hiroshima e Nagasaki matou 160 mil pessoas de uma vez só. Uma vez só. Desencarnaram 160 mil pessoas. Aí a gente pensa assim, mas estavam lá por acaso? Aí a gente sabe que não. Tivemos um episódio, acho que um dos piores episódios da humanidade, né? Os campos de concentração, a morte de tantos ali irmãos desencarnados, tantos que desencarnaram ali, passando por sofrimento. E a gente vai aí, pode ficar aqui dando 1000 exemplos, mas tudo tem a sua razão de ser. E depois disso, o progresso. Um homem aí vendo o desastre que foi a bomba atômica, depois um país ali, o Japão se reerguendo, que hoje a gente vê, o Japão é uma potência. Como que uma devastação desse tamanho e o progresso depois? Porque é necessário, ali vão haver sempre
essas encarnações e desencarnações, né? Aqui na Gênesis a gente trata disso, os espíritos tratam disso também, né? As imigrações e emigrações, de quando em quando os espíritos desencarnam aí, né, em grandes quantidades, para ver realmente essa renovação. Pessoas que estão aí renascem, voltam para cá, esses desencarnados voltam para cá de novo, e voltam para lá. E nessas indas e vindas a gente está evoluindo, a gente está progredindo, a gente está crescendo moralmente, porque é assim, né? A gente não está aqui, não vem para cá encarnar porque Deus não tinha o que fazer, eu vou botar eles já para eles trabalharem, castigo. Não, a gente já estudou isso aqui, não é assim, né? A encarnação, ela é necessária para o espírito, ela é necessária, nós temos que estar envolvidos aí nessas circunstâncias, ora diretamente, ora indiretamente, mas todos nós sofremos aí todo esse processo que é característico de um planeta primário como o nosso, né? Então a gente vê que tem aqui a sua razão de ser. Vamos lá. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias nas quais foi acalentada, a insuficiência das suas instituições no tocante à sua felicidade. Ela não encontra mais no estado de coisas as satisfações legítimas cujo apelo sente. É por isso que deixa o círculo infantil e se lança, impelida por uma força irresistível, em direção a praias desconhecidas, a descoberta de novos horizontes menos estreitos. É um desses períodos de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral, que chegou à humanidade. Da adolescência, ela passou à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de alimentos mais substanciais. O presente é por demais efêmero. Ela sente que seu destino é mais vasto e que a vida corporal é demasiado restrita para encerrar toda inteira. É por isso que ela lança seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e daí extrair uma segurança consoladora. E é verdade, que nós aí já viemos muito aí, né, com esse entendimento a respeito de Deus, a respeito da alma, o que acontece com a alma após a morte. A gente vem aí, né, recebendo essas informações, mas chega uma hora que essas coisas se tornam vazias. Elas foram úteis e necessárias na época que a gente... É igual a gente ser criança, né? O aprendizado, o ensino é dado de acordo com a compreensão da criança. Então, desde pequenininha, ela vai aprendendo as letras, ela vai aprendendo os números. Então, a cada série ela vai aprendendo mais, vai desenvolvendo o seu raciocínio e tem capacidade de entender mais. A humanidade é a mesma coisa. O que era bom numa determinada época, os conhecimentos começam a não ser mais satisfatórios para nós, na nossa idade madura ou no nosso desenvolvimento como espíritos. Aquelas ideias não acalentam mais, a humanidade não acredita mais, né, nessas coisas que de céu, de inferno. Nem os nossos irmãos que ainda têm esse tipo de pensamento, que ainda pensam assim, acreditam no fundo nisso. Porque isso é incoerente com essa ideia de Deus, de um Deus justo, de um Deus infinitamente bom, misericordioso, né? Um inferno, uma condenação eterna, que o arrependimento não vale de nada. Então essas ideias, elas aos poucos não vão mais satisfazendo ao nosso querer saber, ao nosso conhecimento. Elas são já desnecessárias. Então a gente vai avançando aí em conhecimento, de encarnação em encarnação a gente vai crescendo e vai avançando em conhecimento, né? A gente conhece as coisas que eram boas para nós na infância, não cabem mais para nós na vida adulta. Então a gente vai em busca do que está adequado ao nosso entendimento, à nossa compreensão. E olha que a gente está lendo isso aqui, e a Gênese, ela foi ditada, né? Ela foi escrita aqui em 1868. Nós estamos em 2014.
É pouco tempo. Se a gente parar para pensar, é pouco tempo. Mas está aqui, é 1868. Já se percebendo aquelas revoluções que já aconteciam naquela época. E olha hoje, como a gente avançou num lado, mas no outro onde a gente tem dificuldade. Tem hora que a gente se pega lá em Moisés, né? No olho por olho, dente por dente. Olha, né? Vamos pensar. E é assim, vai fazer o quê? A gente tem que aceitar essa realidade. Que por vezes a gente se vê pensando e agindo assim. Ah, a pessoa fez comigo, eu vou fazer igual. Olho por olho, dente por dente. Isso é lá da época dos tempos idos. Mas olha como ainda está presente dentro de nós. Olha como nós precisamos aí dessas informações, porque são informações que foram dadas para a gente usar. E não adianta, conheço tudo, sei tudo, mas é muito lindo o evangelho. Mas para mim não funciona, não consigo me reformar, não consigo perdoar, não consigo ser melhor. Mas é um querer e uma constância diária, não é amanhecer um dia, não. Eu não vou ser mais assim. Nada na natureza dá saltos, né? A transformação, ela é gradativa. Então, chega um ponto que a humanidade, ela quer saber mais, né? E aí, os espíritos vieram nos dizer. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências, e não o circunscreve à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade uma via nova e lhe revela os horizontes do infinito. Iniciando-os nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação. Papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. História também, morreu, vai descansar. Trabalho é lei divina. Vai continuar trabalhando. Não como aqui, esse trabalho que adoece o corpo muitas vezes, que é trabalhoso, que é cansativo. Não, é um trabalho, às vezes intelectual, um trabalho, né, no plano espiritual, mas é trabalho. Essa coisa de ficar inativo, né, que às vezes a gente vê aí nessas alegorias, vira anjo, fica sentado em nuvem tocando harpa, isso não existe, né? Não tem inatividade nenhuma. A gente está sempre trabalhando, está sempre em atividade, porque é através da atividade que a gente desenvolve o nosso espírito. Não é da inatividade, né? Não é da inação. O homem não caminha mais como cego. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. O futuro se mostra a ele na realidade, desembaraçado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão do dia e da noite. Sabe que seu ser não é limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não é interrompida pela morte, que já viveu, que ainda reviverá e que tudo que adquire em perfeição pelo trabalho, nada é perdido. Encontra nas suas existências anteriores a razão do que é, do que hoje é, e pode deduzir o que ele será um dia pelo que hoje faz. E a gente acha isso pouco? Eu não acho que isso seja pouco, não. Eu acho que a gente compreender isso aqui e meditar sobre o espiritismo e as suas consequências é muito importante refletir sobre isso aqui. Não é pouca coisa, não. Porque, como diz aqui, a gente sabe o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos envolvidos aí nessa terra, com tantos problemas, com tantas dificuldades, mas nós entendemos que é assim que tem que ser, que nós estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, porque, gente, é muito rápido. Para a gente morrer, basta estar vivo. É tão rápido, às vezes, a gente vê, né, uma pessoa que está ali ao nosso lado, de repente, passa mal, com uma coisa, às vezes, que a gente, nossa, mas nem podia imaginar que isso fosse acontecer. Quando vê, a pessoa já não está mais, é tudo tão rápido, é tudo tão efêmero, que a gente tem realmente que entender que tem algo mais, que a gente vai continuar, né? Com o pensamento de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi e que depois nada será,
Que importa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Né? Sem a reencarnação, não tem sentido. A gente está aqui uma vida só, então vamos aproveitar o que tiver, vamos usufruir, vamos corromper, vamos nos entregar aí às paixões, porque a gente só tem uma. Não tem consequência isso, só que não é bem assim, né? Como nós estamos vendo aqui. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual? Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, que esta lei, segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal não são senão dois modos de existência que se alternam para a concretização do progresso. Não há morte. Não tem morte. Nós somos um espírito eterno, indestrutível. Ora estamos encarnados aqui ou em outros mundos, ora estamos fora da matéria. Mas vamos continuar existindo. Sempre. Então, eu acho muito importante a gente investir nisso. Investir num ser que não é destruído. Investir ali num ser que a gente está sempre com a gente o tempo todo. Então, é um investimento que a gente faz. Né? Quando a gente procura aí essa reforma, estamos investindo, porque a gente não morre, a gente não é destruído. Quem é destruído é o corpo. Não destruído, mas transformado, porque o corpo, quando a gente deixa, ele vai aí para o laboratório da natureza, vai ser reaproveitado aí e vai continuar. E nós vamos continuar existindo como espíritos, com as nossas limitações, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, né? Que de mais justo e de mais consolador senão a ideia dos mesmos seres progredindo sem cessar, a princípio através das gerações do mesmo mundo e em seguida de um mundo para outro, até atingir a perfeição sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, né? Todas as ações têm então uma finalidade, pois trabalhando para todos, estamos trabalhando para nós mesmos e reciprocamente. De sorte que nem o progresso individual, nem o progresso geral jamais são estéreis. Aproveita as gerações e as individualidades futuras, que não são senão as gerações e as individualidades passadas, chegadas a um grau mais alto do adiantamento. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos ou os povos e se apedrejam, pois quando se anematizam, alimentam o antagonismo. Nós estamos vendo lá, né? Que aquela guerra lá é por ocupação de território, mas tem a ver também com religião. Tem a ver. Né? E as guerras religiosas são piores muitas vezes do que as outras guerras. A gente está vendo isso aí acontecer. Mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens se convencerem de que Deus é o mesmo para todos, de injusto que o mal vem dos elementos e não dele, hão de que este Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer sem encarar como filhos do mesmo Pai, e estender-se-ão as mãos. É esta fé que o Espiritismo proporciona, e que de agora em diante será o eixo sobre o qual se moverá o gênero humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Né? É claro que o Espiritismo não vai ser, né, a religião oficial do planeta. Não, um dia amanheceu o Espiritismo. Não vamos pensar assim, porque nós vamos estar equivocados com a nossa forma de pensar. Mas Deus, a alma, o futuro, isso sim. A reencarnação, não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Não foram os espíritos que inventaram, não. A reencarnação é uma lei divina. Ela sempre existiu. O que os espíritos fizeram foi nos trazer esse conhecimento. Kardec fez todo o trabalho de codificar,
de colocar aqui arrumadinho para que a gente tivesse acesso, mas não foi invenção do Espiritismo, não. A reencarnação ela é um processo educativo criado por Deus, que dá a todos nós as mesmas oportunidades, basta que a gente saiba aproveitá-las. E isso é o nosso papel em cada encarnação, aproveitar essas circunstâncias, aproveitar o conhecimento. Então a reencarnação, ela vai ser aí constatada pela ciência, é uma questão de tempo. Né, os mundos habitados, a gente vê que já é, né, um dos princípios básicos da doutrina espírita, e que já é aí, a ciência já está aí nessa rota, para só confirmar o que os espíritos já vieram nos informar há algum tempinho atrás. Mas vai ser constatada a reencarnação. Então, quer dizer, as pessoas não vão deixar aí, não, mas essa crença no céu, no inferno, que é uma grande alegoria que aí teve o seu propósito, como a gente já disse aqui há tempos atrás, não cabe mais hoje. Entender isso, condenação eterna, se nem nós, que somos falhos, limitados, fazemos isso com o filho. A gente dá todas as oportunidades. Quantas vezes a gente não faz, às vezes, ali para aquele filho, para dar tudo de bom para ele, para dar amor, para dar oportunidade. E Deus ia fazer isso com a gente, ia nos condenar a um inferno, a um fogo eterno. Não é assim, né? A lógica nos diz que não pode ser assim. Entender Deus dessa forma, tudo bem, tem gente que ainda está aí nesse entendimento, mas é muito cruel. É entender Deus de uma maneira muito guerreira, né? Como é tratado muitas vezes, um Deus guerreiro, um Deus que privilegia. Não é assim. Ele criou, ele fez as suas leis, ele nos criou para nós sermos perfeitos. E ele ia dar uma vida só? Claro que não, ele vai nos dar as oportunidades que vão sendo necessárias e a gente é que vai aproveitando. Então esses princípios da reencarnação, dos mundos habitados, da mediunidade, hoje já está sendo aí muito difundida. Todos nós aí temos essa possibilidade de intercâmbio, então a ciência ela vai uma hora chegar e vai ver que a matéria não explica tudo, que há alguma coisa além da matéria, que há né, alguma coisa ali por trás que explica todos os fenômenos, como a gente vê aqui muito bem explicado na Gênese. Vamos ver aqui, ó. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que vem o dia e que começam a encontrar ecos. É assim que se vê em fundar uma porção de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e pela iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a se encarar como membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, suprimem-se as barreiras que os dividiam. De todas as partes do mundo, reúnem-se conclaves universais para os torneios pacíficos da inteligência. E é claro que a gente lendo aqui, a gente fala, nossa, eu não sei de que mundo ela está falando, né? Porque assim, a gente está lendo, nossa, tanta harmonia, isso está assim, né, instaurando na Terra. Que terra que ela está falando? Essa que a gente conhece? É essa mesmo. É exatamente essa. Porque, como a gente viu, o progresso não é de uma hora para outra, é individual. E aí um que pensa igual se junta com o outro que pensa igual e forma um grupo. É aí que as leis são reformadas, é aí que as instituições que antes usavam métodos aí indevidos vão se reformando, vão se melhorando. Mas não é um progresso do dia para a noite. É lento, porque ele depende do nosso progresso individual. Né? E que a gente, aos poucos, vai notando isso aí de uma forma mais geral pelo globo. Mas a gente já vê isso sim. É porque muitas vezes a gente só foca no que é ruim. Né? Eu costumo dizer que o mal, ele usa tamanco e o bem usa pantufa. Tem muita coisa boa no nosso mundo, sim, só que não é divulgado, né? É ali, o bem está de pantufa, mas está ali. E o mal usa tamanco, chega fazendo escândalo mesmo, né? Então, a gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceber, né? A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado.
Marchando o espiritismo para o mesmo objetivo e realizando suas finalidades, ambos se encontrarão sobre o mesmo terreno. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas uma possante alavanca, e o espiritismo encontrará nos homens novos espíritos predispostos a acolhê-lo. Neste estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que pretendessem se colocar em oposição? Não é o espiritismo que cria a renovação social, é a madureza da humanidade que faz de tal renovação uma necessidade. Pela sua potência moralizadora, por suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abraça, o espiritismo, mais que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso mesmo são contemporâneos. Ele veio no momento em que podia ser mais útil, pois também para ele os tempos são chegados. Mais cedo teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria sucumbido inevitavelmente, pois que os homens, satisfeitos com o que já tinham, não experimentavam ainda a necessidade do que ele traz. Hoje, nascido com o movimento das ideias que fermentam, encontra o terreno preparado a recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que lhe abre à frente, o acolhem como uma âncora de salvação e um supremo consolo. O número dos retardatários ainda é sem dúvida grande, mas o que podem eles contra a onda que sobe, se não atirar-lhes algumas pedras? Essa onda é a geração que se levanta, ao passo que eles somem com a geração que se retira, cada dia a passos largos. Até então, porém, defenderão o terreno passo a passo. Há, portanto, luta inevitável, mas desigual, pois é a do passado decrépito que cai em farrapos contra o futuro jovem, da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, pois são chegados os tempos marcados. Está aqui na Gênesis, falando de uma forma muito clara, né? Os tempos marcados, que a gente escuta muito, né? Os tempos ditos estão aí, mas a gente escuta isso assim, com temor, né? Com medo, achando que o mundo vai acabar. E o velho mundo vai acabar sim. Primeiro vai começar a acabar dentro da gente, porque nós temos aí vivências, nós temos aí no nosso espírito vivências, dificuldades, coisas do passado que dificultam. Muitas vezes a gente aprendeu novo, é como o Clébio falou muito bem aqui, foi semana passada? Foi, né? Que o Clébio trouxe aqui, ele fez uma ilustração muito boa, né? Do que a gente vai ali, de como se o espírito estivesse saturado de informações, mas de informações que não nos servem mais, que não nos ajudam na nossa reforma. São recursos que são limitados, então nós precisamos esvaziar, né? Nós precisamos aí de tirar esse homem velho, a gente precisa se despir desse homem velho para que essas ideias novas possam crescer dentro de nós. Nós precisamos fazer esse movimento de renovação, de superação, e o Espiritismo ajuda muito. Porque diante de tudo isso, eu fiquei pensando, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter compreensão de por que as coisas são assim. Porque isso ajuda, isso nos faz compreender. E o conhecimento, a compreensão, nos ajudam a avançar. Porque aí, mesmo diante de um quadro como esse, porque é a realidade, muitas vezes nós queríamos ser como avestruzes, enfiar a cabeça na terra, não ver mais nada, não quero saber de nada. E às vezes a gente tem essa atitude. Mas como a gente disse, sendo sensível, muito sensível, indiferente, isso tudo vai estar, nós estamos envolvidos, querendo ou não, nisso. Então a gente entender é muito importante. Fazer desse conhecimento uma ferramenta, um recurso ao nosso favor, para que nós sejamos espíritos melhores, para que nós possamos aí interferir de uma maneira positiva no meio onde nós estamos colocados. Porque é claro que não é fácil, a gente vive aí um contexto muitas vezes de família, de trabalho, de sociedade, complicado, difícil. Mas isso nos ajuda, isso tem que ser um grande motivador para nós todos os dias, para nós termos um norte aí seguro, para nos dar esperança,
de que se nós estamos aqui é porque aqui é o lugar apropriado para a nossa natureza. Se nós queremos estar aí habitando planetas melhores, só depende de nós. Esse trabalho, esse esforço. Então isso nos dá esperança. E isso nos ajuda a manter aí, né, um otimismo, um equilíbrio que é muito importante. Por que nós estamos sempre aí nessa pressa, nessa angústia, em depressão? Porque muitas vezes a gente se envolve. E é difícil a gente estar, às vezes, assim, indiferente. Não, a gente está sofrendo essa influência. Então é importante a gente usar isso, né, no nosso benefício. E eu queria terminar com uma mensagem aqui, falando exatamente da esperança, né? Se chama aqui a força da esperança. Confrontados constantemente com situações difíceis de serem superadas, bombardeados quase que diariamente com notícias negativas, muitas delas ligadas às pessoas amadas, que nos falam de perda de um emprego, de enfermidade crônica, de assaltos, sequestros, lutos, falências, divórcios, enfim. São tantas notícias negativas que muitas vezes somos tão afetados por elas que ficamos tristes, inseguros e vamos perdendo um pouco de alegria e da esperança de que ainda viveremos dias melhores. Em meio a tantos dissabores, tudo podemos perder, menos a esperança. Viver sem esperança é abrir as defesas para os inimigos da alma, que vivem de plantão, escondidos na periferia da nossa existência. Eles, quando nos encontram vulneráveis, são rápidos no agir, especialmente como destruidores da alegria, dos sonhos e das motivações. Viver sem esperança é quase não viver. São inúmeros os benefícios que a esperança nos traz. Todavia, maiores ainda são os prejuízos causados pela sua ausência. Nossa existência fica contaminada pelo vírus do desespero, que por vezes produz outros males nocivos à alma, como angústia, tristeza, revolta, pessimismo, falta de fé, desmotivação, murmuração constante, negativismo e até mesmo a depressão. Sem esperança, nos sentimos num beco sem saída, num mundo sem ninguém. É a sensação horrível de quem se abandona por sentir-se completamente abandonado. A ausência de esperança é o próprio caos. Com a maturidade que se dá por conta das experiências, a vida nos tira muitas coisas, ao mesmo tempo nos presenteia com tantas outras. Perdemos, por exemplo, a utopia de um mundo cheio de amor, onde há lugar para as guerras, para o ódio e para a mentira. Mas outro sim, nos tornamos mais experientes, ao ponto de entendermos que sem Deus não há muito por que esperar. Ele é a única força que não fraqueja, é a luz que jamais se apaga. É a experiência com um Deus que nunca falha, e exatamente por causa dele que em nós brota outra vez a esperança como combustível para a vida. Ela é a força geradora de nossos sonhos, é a energia que movimenta a nossa vida. É a luz que sobrevive à escuridão. A esperança é um amanhã antecipado por meio dos olhos da fé. Ela conduz o nosso olhar na direção da vitória. Por causa da esperança, acreditamos no amanhã. Pela sua força, alimentamos a fé e o amor. Ela injeta vida em nossa existência e nos faz sonhar outra vez. Né? Então, que o Espiritismo seja essa esperança que nos situe nesse contexto, sabendo que é assim mesmo, mas que nós temos que fazer sempre a nossa parte, né? Viver com esperança todos os dias, diante de tudo que a gente vê, desse bombardeio, como a gente falou aqui, de notícias negativas, mas se manter aí na medida do que a gente puder, né? Porque a gente não vai achar que a gente é super-herói, a gente não é, a gente ainda é muito limitado, mas na medida do possível vigiar, conduzir melhor os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para as coisas, pelo menos aí ao nosso redor, caminharem um pouquinho melhor, né? Boa noite a todos e obrigado.